Você vai ouvir agora uma mensagem. Então pare, pense, não faça nada, preste atenção em cada palavra que o pastor vai falar com você. Convido os irmãos a ficarem em pé, nós vamos ler um verso apenas, Tiago 5, verso 8. Tiago 5, 8 está na tela, nós podemos recitar esse verso a uma só voz. Vamos juntos? Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Que Deus assim abençoe essa palavra a cada coração, amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse verso. Queremos, antes de tudo, dizer que vamos falar sobre fortalecendo as nossas famílias. Mas veja o que o apóstolo Tiago está recomendando a nós. Primeiro, paciência. Aí, tenha paciência. Sede pacientes. E aí, como resultado disso, vem o fortalecimento dos nossos corações. E Tiago coloca isso do modo geral, não está falando especificamente para a família. Nós queremos pedir a Deus que ajude-nos fortalecendo as nossas famílias. Pois Tiago fala que já a vinda do Senhor está próxima. Era uma maneira dos apóstolos mencionarem a vinda de Cristo. Os teólogos chamam isso do aspecto escatológico, ou seja, ligado à expressão do grego eschaton, que é relacionado aos últimos dias, tanto os últimos dias daquela época, quanto os últimos dias depois e até hoje. E é interessante que Tiago faz essa recomendação para a igreja. E aí, aplicando para a família, nós perguntamos então, como podemos ter uma família fortalecida, com o coração fortalecido? Será que através de nossas próprias forças? Será que a nossa família vai ser fortalecida porque o pai pratica aí algum esporte que é daquele que tem muita força? Como diziam os meninos lá na brincadeira, lá, não, eu tenho a força. Será que é por isso? Será porque nós temos alguém na família que está cheio da grana? Pai muito rico, mãe muito rica. Será que é por isso que a família vai ser fortalecida? Nem sempre. Atendi uma família essa semana, uma senhora que possuía muitos bens, numa determinada região aqui. Não falarei o nome por uma questão ética, mas que o filho teve a capacidade de tirar tudo que a mãe possuía. E uma grande área, uma grande fazenda. A desunião causou terrível prejuízo para aquela família. Então não é pelo dinheiro, não é pelas posses, não é pelos bens. Mas será que a família vai ser fortalecida também por causa da cultura? E nós temos no Brasil uma coisa muito interessante. Muitos pais economizam dinheiro, colocam na poupança para mandar seus filhos para a Disney World. É bom conhecer a Disney. Mas a cultura, do modo geral, atrai a gente. Mas será que é isso que vai fortalecer a nossa família? Poderíamos dizer, não. Será que através dos cursos que fazemos, e os pais hoje têm se preocupado em colocar seus filhos em cursos de línguas, principalmente em inglês, cursos de informática ou qualquer outra coisa, e a criança entra para a escola, fica uma parte do dia lá aprendendo o que tem que aprender, português, história, essas coisas todas, e a outra parte do dia, curso de inglês, é curso disso, é curso daquilo, e quando você vê, acabou o dia, seu filho está lá abarrotado de cursos. Será que são esses cursos e outros que vão garantir o fortalecimento da família? Nós não cremos que isso resolva o nosso problema. Nós precisamos de algo mais. Precisamos de algo que venha da palavra de Deus. E por isso, nós podemos começar pensando que uma família há de ser fortalecida através da submissão ao Espírito Santo. E para o fortalecimento da família, realmente nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo. As Escrituras nos ensinam claramente que não é por nossa força,
mas é pelo Espírito do Senhor. Vamos ler esse verso de Zacarias 4:6, que você conhece, mas vamos ler juntos? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é pela força, nem pela violência. Aqueles pais bravos, truculentos, que maltratam seus filhos, eles não vão ajudar uma família a permanecer unida. Não é pela força da mulher, não é pela força do homem, nem de nenhum filho, mas pelo Espírito do Senhor. Só podemos ter nossa família fortalecida se vivermos debaixo da orientação e do poder do Espírito. Preciso parar aqui para explicar o que significa essa expressão poder. Poder aqui do Espírito não é poder político, não é poder social, não é poder econômico, de jeito nenhum. Poder aqui vem de uma palavra do grego chamado dunamis. Dunamis é uma palavra própria, que deu origem ao termo que você conhece aí fora. A gente já falou sobre isso, mas é bom lembrar, dinamite. O que faz o dinamite? Ele estoura a pedreira, acaba com tudo, não é verdade? O poder do Espírito é como um dinamite, é um dunamis, que entra destruindo todo o pecado, entra destruindo toda a maldade que venha atrapalhar a nossa família. As crises com os filhos na escola, as crises com aqueles que se perderam na droga, as crises com aqueles que se separaram, que tiveram problemas do relacionamento. Esses problemas só são resolvidos através do dunamis do Espírito Santo, através do poder do Espírito Santo. Quantos psicólogos, conselheiros têm tentado juntar casais e famílias inteiras e não conseguem, porque nem a psicologia, nem nenhuma ciência pode garantir a união de uma família, o fortalecimento de uma família. Esse fortalecimento só é garantido pelo Espírito, pelo poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, a gente entende que uma família só pode ser fortalecida através da união. Qual o propósito de uma família unida? É para servir ao Senhor. A família não se une ou não permanece unida só pelo bem-estar dela mesma, mas é para servir ao Senhor. E aí a gente lembra daquela passagem de Josué 24:15, que você sabe de cor e salteado, e eu convido você a ler comigo. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Noutra versão diz, servimos ao Senhor, eu e a minha casa, unidos agora. Pai, mãe, filho, avô, avó, bisavó, todo mundo unido, para poder cultuar, servir ao Senhor. A palavra servir ao Senhor tem o sentido lá no original também de cultuar, tanto é que algumas versões trazem isso. Eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Ou eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Os casais de namorados aqui, noivos, que estão com a intenção, o desejo de casar, já devem colocar isso no coração. O dia que estiverem unidos em casamento, já devem colocar entre aspas, um altar, separar um altar e orar todos os dias e adorar ao Senhor. Quantos já viram aqui o filme Quarto de Guerra? Um grupo bom, é bom que você veja. Quarto de Guerra, não vou contar aqui, mas tem um segredo. Por que a família foi mantida unida ali? Exatamente porque existia um altar. Esse lugar lá era o quarto. Um altar de oração, um altar de busca ao Senhor. Quem assistiu o filme pode concordar comigo que se não fosse aquilo, não teria sido resgatado uma família. A união da família ajuda a nos servir ao Senhor. A união da família fortalece relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos. Tem muitas famílias que estão quebradas porque falta essa união perante Deus. E os relacionamentos parece que ficaram tão voláteis, tão inexpressivos, tão fracos, que qualquer coisa acaba com a família. E a gente pensa que a união da família, quando é em Deus,
ela demonstra que existe o amor no lar. Mesmo que a gente more numa choupana. Você lembra daquele hino 596 do Inário para o culto cristão? Mesmo que for numa choupana, não precisa ser num apartamento de 2 milhões de dólares, frente para a praia, não. Mesmo se for numa choupana, lá no meio do mato, mas se há união, se há amor, a família vence. A família é fortalecida. Amém, irmãos? Recebi um convite para pregar no aniversário de a única tia que eu tenho, lá no interior do Espírito Santo, lá no interior de Alegre. Ela completa 80 anos do dia 26 de março. E meu tio, 91 anos. Sempre crentes, mesmo lá morando no meio da roça. Saindo todo domingo, caminhando, naquela época não tinha carro, botava os filhos, não é? Aqui não sei se alguém já viu isso, balaio. Você já viu o balaio do cavalo? Todo mundo já viu o balaio, é? Então um filho num balaio, outro no outro. Vamos para a igreja. Eu fiquei pensando assim, uma família servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, saindo lá do meio do mato, chegar na igreja, e lá na roça era interessante. Às vezes tinha lama, aí eu me lembro que meu tio costumava levar um outro par de sapato para entrar na igreja, porque aquele, no caminho que ele ia com ele, já estava cheio de lama, chegava, trocava o sapato e ia cultuar o Senhor. Não é porque é meu tio, mas um homem fiel ao Senhor. Não é porque minha tia, mas uma mulher de oração, adorando ao Senhor. E agora completando esses anos todos, eu fiquei pensando, é muita bênção do Senhor para a família que permanece unida, não é? E Deus abençoou tanto aquela família. Tanto, tanto, tanto. Um filho, lá do meio da roça, foi fazer engenharia agrônoma, passou, estudou, formou, foi para Rondônia, fez prova para Embrapa e Emater, passou a ser engenheiro agrônomo, e já tem anos, passados anos, e casou, e a mulher se converteu, e virou fazendeiro lá. Não estou falando que é por causa disso, mas Deus abençoou, era um menino lá da roça. A outra filha fez concurso para professora, passou, mas tudo colocado diante do altar do Senhor. Tudo para adorar ao Senhor. Não era porque, agora eu vou ter diploma, nada disso. E Deus abençoou. Eu não sei de nenhum dos filhos, nem netos, nem bisnetos agora que seja afastado da casa de Deus. Todos estão glorificando ao Senhor. É bom demais, não é? É bom demais. Por isso, a família, quando permanece unida, já dizia a Igreja Católica, você se lembra disso? Os irmãos tem mais cabelos brancos aqui. Lembra daquele moto da Igreja Católica, alguns anos atrás? A família que reza unida, permanece unida. Você lembra disso? Quem lembra disso? Deixa eu ver aqui. Tá bom, já deu para identificar. Aí eu falo, a família que ora unida, o que acontece? Permanece unida. Não é? E é interessante isso. A prática da oração na família é algo fundamental. Quantas vezes você tem orado por seus filhos, por seu cônjuge? Quantas vezes? Quantas vezes você tem orado junto com toda a sua família? A coisa mais difícil do planeta hoje é juntar todos os filhos. Eu não sei se você consegue. Um trabalha de 8 até as 5 da tarde, outro trabalha de 10 até as 8 da noite, outro trabalha à noite, outro trabalha... E quando para reunir a turma toda é difícil. Não é difícil? Quando é que você consegue juntar todo mundo? Às vezes no sábado, no fim de semana, e olha lá ainda, hein? Mas é tão bom quando a gente reúne a família toda e que a gente ora junto. É o filho orando pelo pai, o pai pelo filho, o avô pelo neto. Eu acho que nós precisamos fazer uma campanha aqui. Parar de assistir televisão, parar de entrar na internet, botar um basta nesse negócio só para a gente ter um momento para a gente orar junto como família. Porque eu já cheguei numa família que estava pegou esse negócio aqui, ó. Nem sei onde está, mas está aqui. Aí era o marido, foi interessante isso. O marido ali, e a mulher, o filho lá. Ninguém olhava para o outro. A família
reunida, mas desunida, porque ninguém se comunicava, todo mundo no seu WhatsApp, ou Zap, ou qualquer coisa. Nós estamos vivendo isso no meio dessa tecnologia, promovendo uma desunião. Billy Graham fala no livro dele, A Caminho de Casa, que é para ter cuidado com a tecnologia. A tecnologia não ajuda na oração, nesse sentido, relacionamento pessoa a pessoa, gente com gente. Eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tudo bem, você pode orar e ore mesmo pelo WhatsApp, ore pelo Facebook, amém. Mas precisa a família estar junto, sentir. Tem uma propaganda aí de um banco, é porque eu não gravei aquilo, senão se tivesse licença eu ia colocar aquilo. A gente tem que ter cuidado, nós vivemos na era digital, não é? Mas não dá para a gente tratar tudo via eletrônica, não. Existem alguns bancos que eles chamam de e-conta, a conta eletrônica. Aí eu fui perguntar para uma gerente, falei, não, essa conta você não precisa ter contato com um gerente, você não precisa ter contato. Eu falei, e na hora que der um pepino mesmo, como é que eu vou resolver? Nem tudo dá para ser eletrônico. Tem que haver o contato cara a cara, tem que haver o contato ali de carne e osso, vamos dizer assim. Por isso, nós temos que ter cuidado para que a tecnologia não enfraqueça os relacionamentos existentes no lar, provocando assim a separação entre pais e filhos e todo mundo. A família que ora junto tem a melhor munição para destruir os dardos inflamados do maligno, que a gente aprende na Bíblia. A família que ora junto certamente fará com que seus membros tenham coração fortalecido. Por isso que Tiago falou isso. Coração fortalecido. Coração do filho, do pai, da mãe, de todo mundo. E a palavra nos recomenda claramente a que nos ajudemos uns aos outros, ou mutuamente, dizendo, por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. 1 Tessalonicenses 5,11. Vamos repetir esse verso? Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É hora de marido edificar a esposa, ou esposa edificar o marido, ou pai edificar os filhos, ou vice-versa. E para isso precisa orar muito. Não é ficar falando mal do marido, não é ficar falando mal da esposa, falando mal dos filhos. Tem gente que tem uma palavra só negativa, só ruim. Meu filho não presta. Falei, que isso? Não é seu filho? Eu não posso falar aqui de jeito nenhum nome, nem endereço, nem telefone, nem e-mail. Mas eu já recebi no gabinete, em outros momentos, pessoas, uma mulher que chegou e falou assim, meu marido é aí eu não posso falar, não é? E eu falei assim, meu Deus, seu marido é tudo isso? Como é que você ainda vive com ele? Você já orou por ele? Não, pastor, porque o senhor sabe. Eu falei, por que você casou com ele então? Agora a sua missão é orar por ele, para converter o coração desse homem que você diz que é tão, não é? Todas essas coisas que você disse. Como é difícil, irmãos. Mas aquela mulher não orava pelo seu marido, não. Que a Bíblia diz que a oração do justo faz o quê? Ou a gente acredita nisso, ou a gente fecha a igreja e vai embora para casa, né? Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora, é claro, se aquele marido ou aquela mulher, se não foram justificados pela graça de Jesus, precisam sê-lo para, então, essa obra acontecer. Vejam os irmãos, como é importante o fortalecimento da família através da oração. Pergunto, para a gente refletir. Você se põe de joelhos e entrega seus filhos ao Senhor? Você já fez isso alguma vez? Sinceramente, pai? Sinceramente, mãe? Você se reúne com eles para a devoção familiar? O culto da família, com a preocupação de fortalecer essa família, precisa que cada um faça isso. E para fortalecer a família, em quarto lugar, a gente precisa
da instrução da palavra. Cantamos e, graças a Deus, entoamos louvores aqui, ouvimos sobre a palavra de Deus. A palavra é o maior tesouro que uma família pode ter. E ela precisa ter lugar de preeminência no lar. Vejamos o que diz Deuteronômio 12, 28. Eu convido os irmãos a lerem comigo. Guarda e ouve todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Já diz tudo aí. Guarde e ouve todas essas palavras que hoje te ordeno. A gente já lembrou aqui hoje, na escola bíblica dominical, e você sabe de cor, que diz aquele salmo: escondi no meu coração para não pecar contra ti. Família que guarda a palavra do coração não vai ficar pecando contra Deus, não. De jeito nenhum, porque a palavra está lá, a palavra está em casa. E não adianta abrir a Bíblia lá no Salmo 91, ficar lá com a página amarela aberta lá, em cima de algum móvel, que isso não vai resolver o problema, não. Tem que ler e meditar nessa palavra todo dia, não é verdade? Tem gente que gosta disso, bota ali no console do veículo, bota lá. Outro dia eu vi um rapaz, a Bíblia dele, eu acho que já estava aberta ali 300 anos, porque eu li assim. Está amarelo. Não adianta deixar a Bíblia aberta. Tem que ler. Ouve e agora pratica. Ouve e dê um jeito de refletir sobre o que a palavra está ensinando para a família. A gente vai nessas lojas aí que vem lembrancinha gospel, né? Aí tem lá uma biblinha com versículo. É bom, tudo bem, bota ali na entrada da casa, dá sorte. Mas se não tiver no coração, não faz nada. Não vale nada. Tem que estar no coração. Deixa a palavra transformar a vida de seu filho. Deixa a palavra transformar a sua vida. Deixa a palavra mudar o destino da sua vida para melhor. Se a palavra não estiver na família, pode fazer o que quiser, pode ter $1 bilhão, que não vai resolver nenhum problema. Tem que ter a palavra de Deus. Aí pode até cantar com os filhos, né? A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. O ensaio ficou bom, mas vamos outra vez. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. É tão bom isso, né, irmãos? A família fica mais forte quando ela tem a palavra. E em quinto e último lugar, eu quero pensar que só podemos fortalecer a família através da bênção no lar. Você, marido, tem abençoado a sua esposa? Você, esposa, tem abençoado seu marido? Vocês, pais, têm abençoado seus filhos? Vocês, avós e bisavós, quem sabe aqui, têm desejado que seus netos e bisnetos sejam abençoados? Eu diria que a bênção do Senhor é fundamental. É de fundamental importância, melhor dizendo, para que a família seja realmente fortalecida. A bênção vem tanto para a família em particular, quanto a família de Cristo, a igreja como um todo. Gostei muito do que no livro que trata de bênção da família, há uma citação de uma música, uma letra muito interessante de Ken Medema, falando sobre a igreja como um lugar especial, um lugar de bênçãos. Será que a igreja é um lugar onde? Aí vem, nós fizemos uma adaptação para a gente refletir. Será que a igreja é um lugar onde minhas perguntas podem ser feitas? Se a igreja é um lugar de bênçãos, eu devo ter perguntas. Será que a igreja, e falando de igreja, falando da família da igreja, o povo de Deus, será que a igreja
é o lugar onde meu grito, ou o grito do meu coração pode ser ouvido. Quantos chegam aqui com as famílias destroçadas e chegam e Deus atua no coração e quando se converte, Deus vai reconstituindo a família. Depois a gente vê, é um milagre, é coisa extraordinária. O grito foi ouvido. O grito daquele coração foi ouvido. Será que a igreja é o lugar onde minhas lágrimas são entendidas? Quando choramos por uma razão ou outra? Quando choramos porque sofremos, será que este corpo de Cristo é esse lugar? Será que a igreja é o lugar onde meu espírito pode ter asas? Gostei dessa expressão. Asas para voar. Será? Será que meu espírito pode ter asas? E aí, eu fico pensando assim, se estamos na casa de Deus, na igreja do Senhor, nosso propósito é ver famílias fortalecidas. Como nos disse lá Isaías 40, para quem está um pouco triste, para quem está um pouco fracassado na família, está dizendo lá, Isaías 40, versos 28 em diante, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, seu entendimento é insondável. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Aí vem, que vocês sabem, todos sabemos, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas como águias. Correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém? Por isso, irmãos, que a sua família possa desfrutar desse voo maravilhoso, estando com o Senhor. Que a sua família possa ter asas espirituais para continuar voando com o Senhor. E Ele dá forças ao cansado. Sim, Ele vai restabelecendo cada um. Espere nele. Ele vai ajudar você a voar, e muito. Como você se sente assim abençoado por pertencer à igreja, ao corpo do Senhor? E quando eu falo igreja, não falo esse templo, nem nenhum outro templo. Muitos batistas ainda estão com uma teologia errada. A igreja não é o templo. Não, a igreja é você, sou eu. Anteontem, um senhor do lado de lá do sinal, quando ele foi chegando, ele fez assim. Falei, Pai do céu, tem misericórdia. Aqui não é, isso não é igreja. A gente fala igreja por costume, por causa da herança católico-romana que nós temos, nós só somos conhecidos aí fora, o lugar, como igreja. Mas não, biblicamente o corpo de Cristo são as pessoas, somos nós. Esse templo há de ser derrubado, pelo menos o Senhor Jesus falou. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas o templo do Espírito Santo que é você não vai ser derrubado não. Porque você vai para a glória com Jesus e vai ser coluna do templo de Deus lá na eternidade. Pelo menos essa é a promessa de Apocalipse. Você se sente abençoado em conviver com seus irmãos na comunidade, na igreja, para fortalecer a sua família? É tão bom quando a gente abraça o outro, quando a gente deseja o outro a vitória, quando o outro sofre, a gente está junto, quando o outro clama, a gente ajuda. É tão bom isso. Isso é corpo de Cristo. E nós precisamos parar de ser empresa. Como disse um teólogo americano, chamado Green. Ele falou, que a igreja pare de ser empresa. Isso é coisa que os Estados Unidos sofreram, porque as igrejas foram para esse lado. Ele diz, sofreram muito. Nós precisamos voltar a ser corpo de Cristo. Temos obrigação para com o governo, é verdade. Mas nós não somos uma empresa. Se fosse empresa, já teria fechado há muito tempo, já teria quebrado há muito tempo. Somos corpo de Cristo, amém, irmãos?
Somos igreja do Senhor. Por isso que essa igreja não fechou. O diabo quis perturbar. Não fechou porque somos corpo de Cristo. E o Senhor está conosco, amém? E cada família aqui é fortalecida no Senhor e fortalece a igreja do Senhor. Então, quando você vê seu irmão que está com um problema, uma dificuldade, abraça, conversa, ouve. Não sai falando mal dele, não. Ajude-o. Abençoe-o. Que aí a família será fortalecida. É assim que nós devemos viver, irmãos. Que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos famílias fortalecidas, pelo menos cumprindo esses princípios, sendo submissos ao Espírito Santo, mantendo a união que vem de Deus, praticando sempre a oração em casa, vivendo o ensino, a instrução da palavra e sendo bênçãos no lar. Você está disposto a fazer isso? Vamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que fortaleça o nosso lar, para que o diabo não venha destruir e separar famílias, para que o diabo não venha colocar dissensão entre marido e mulher, para que o diabo não venha colocar intrigas, mas para que a sua família, a minha família, sejam fortalecidas no Senhor, amém? É isso que nós precisamos. Vamos então ficar em pé. Vamos orar ao Senhor, pedindo pelas nossas famílias, pedindo pelo fortalecimento delas, nesse culto que fazemos da família. Vamos interceder por nossas famílias, nossos filhos, os pais, vamos interceder por todos. Eu não sei, talvez você tenha entrado aqui, você ainda não pertence à família de Deus. Talvez você não tenha Jesus como Salvador. Se esse é o caso, eu quero convidar você, em primeiro lugar, a vir aqui à frente, dizendo: eu entrego minha vida a Jesus hoje. Eu me converto a Jesus hoje. Eu quero ser um seguidor dele hoje. Se existe alguém que está nessa condição aqui, eu quero convidar você a vir aqui à frente agora. Você que ainda não fez essa decisão, ainda não fez essa entrega, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui. Você está sendo convidado a entregar sua vida a Jesus. É isso que eu estou convidando. Você quer fazer isso agora? Vem aqui. Vem aqui para a gente orar por você. Existe alguém? A sua família se afastou da igreja, afastou do Senhor, você se afastou, quer voltar? Vem aqui à frente agora para a gente orar por você. Faça esse esforço para dizer: eu preciso do Senhor, para ajudar a mim mesmo e a minha família. Existe alguém que não se converteu ainda? Algum pai que está frequentando aqui há anos e não se converteu? Alguma mãe? Algum filho? Entregue seu coração a Jesus hoje. Pode vir aqui se você deseja. Estamos esperando. Qualquer um que sinta no coração esse desejo de se entregar a Cristo, eu lhe convido a deixar o seu lugar e vir aqui. Não vou convidar para você levantar o braço, não. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Existe alguém? Você quer se reconciliar com Deus? Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. E agora nós vamos orar por aquelas famílias que porventura se sintam com alguma fraqueza. Nós vamos orar por você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar por sua família. Você pode vir aqui também, nesse momento, para a gente orar? Pode vir aqui para a gente orar por sua família. Você quer que nós oremos por seu filho, por sua filha, por você mesmo? Vem aqui à frente, meu irmão, minha irmã, para a gente orar. E receba um pedido aqui, oração pela filha do missionário, da missionária Rosaninha, que nasceu prematura, está no CTI, em estado delicado. A mãe Zilda mandou esse recado para nós. Vamos orar. Vamos orar pelos familiares de João. Vamos orar também por Eneida Marques, que teve um AVC e está no CTI. Quem pede é Lília Faria. Vamos orar também por Alexandre Moraes, agradecendo o restabelecimento de sua saúde, da saúde de sua sogra, e agradecendo por mais um ano de casamento. Vamos orar pelos irmãos, pelas nossas famílias. Agora é o momento de oração pelas nossas famílias, para que Deus nos ajude, para que o Senhor nos fortaleça
Fortaleça o seu lar, meu irmão, minha irmã. Fortaleça você mesmo com o Espírito Santo, com o poder do Espírito, poder maravilhoso de Deus, o poder do Senhor, que não vai permitir que sua família seja destruída, que não vai permitir que o diabo faça cirandinha com o seu casamento, que não vai permitir que seus filhos saiam para a droga. Não, o poder do Espírito é só nesse poder. Então nós vamos orar. Se você tem algo a colocar diante de Deus, faça isso. Não fique aí esperando para depois, não, é agora. Coloque-se diante do Senhor. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus rasgar o seu coração. Deixe Deus entrar no seu coração. Deixe Deus ouvir o seu grito. Deixe Deus ouvir o seu clamor, para que você se fortaleça no Senhor. Que já ouvimos hoje, a alegria do Senhor a nossa força é. Quantas pessoas aqui? Eu soube ontem de uma irmã dessa igreja, que o marido está traindo ela direto. Eu orei por essa irmã. É triste. E nós temos que orar para o diabo não tomar conta das nossas famílias. Não tomar conta de você, marido. Não tomar conta de você, esposa. Para que você nunca traia o seu esposo. Nem você nunca traia a sua esposa. É triste quando alguém é membro da igreja, quando alguém está com o nome no hall de membros e está lá traindo a esposa. Isso não é de Deus, isso é do demônio, isso é do diabo. Nós precisamos pedir ao Senhor que fortaleça-nos, para que jamais nós caiamos nesse pecado. Não somos melhores que ninguém, dependemos do Senhor, dia e noite. O diabo está aí querendo destruir a sua família, a minha família, mas em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores, com Jesus. Nós vamos orar. Ó Deus nosso Pai, a Tua palavra mexe com o meu coração. Certamente tem chegado algum coração aqui neste lugar. Senhor, abençoa-nos, fortaleça, Senhor, os nossos lares. Ó Deus, fortaleça os relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos. E aqui à frente, Senhor, nós temos vários pedidos. Nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve o clamor, ouve o grito desses irmãos, de uma mãe, de um pai, de um filho. Senhor, e traz a resposta, traz o alívio, traz a solução, Senhor, para os problemas que enfrentamos nos nossos lares. Senhor, fortalece a nossa família sobre a rocha que é Jesus. Que Ele tenha um lugar especial no nosso lar. Que Ele tenha um lugar especial, Senhor, na nossa família. Que jamais olhemos para as coisas deste mundo, mas que olhemos para Jesus, aquele que nos fortalece a cada dia. E que o poder do Espírito Santo seja sobre cada irmão aqui, sobre cada família aqui representada. E que com esse poder possamos vencer os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, enche-nos desse poder, Senhor. Abençoa-nos. Abençoa essas famílias queridas que aqui estão. Sim, Senhor. Nós todos nos colocamos diante do Teu altar e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos fortaleça de acordo com o Teu querer, a Tua vontade, pois queremos descansar no Senhor, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, e no nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém.